avivamento. O interessante é que esse texto aqui de Ezequiel 37, ele fala de uma visão, né, da promessa, uma promessa que fala da restauração de um avivamento para os cativos da Babilônia. O motivo dessa promessa é o desejo de Deus de nos salvar, a todos nós, a todo o seu povo. Esse é o desejo de Deus. Mas muitas pessoas acham que é só o povo de Israel, e não. Se abriu para todos naquela cruz o evangelho, tanto para judeus, quanto para gregos, quanto para gentios. Chegou para nós, e louvo a Deus por isso. Então Deus quer salvar a todos. Esse texto ele me chama muito a atenção, de Ezequiel. O versículo 22, para que você entenda isso que eu acabei de declarar, Ezequiel 37, versículo 22, diz assim: farei deles uma só nação na terra. Nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então a visão de Deus é sempre a visão da unicidade. Unicidade são várias partes que se juntam para se tornar apenas uma. A unidade, eu costumo dizer, para simplificar bem o entendimento, quando eu falo isso na igreja, eu falo que unidade é um saco de batata, né? Tem batatinha grande, pequena, umas boas, outras não tão boas, umas bonitas, outras nem tanto, não é assim? Então, o que seria a unicidade? A unicidade seria o purê de batata. Ali não dá mais para ver quem é quem, se tornou uma massa só. Essa é a perspectiva de Deus para a igreja, essa é a visão de Deus para o seu povo, que todos nós nos tornemos um assim como Ele o é. Então, é isso aqui que nós precisamos focar. Quando eu olho para o Evangelho de João, lá no capítulo 4 de João, versículo 22, João 4, versículo 22, a Bíblia diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus é judeu, ok? Nós nunca podemos nos esquecer dessa questão. Aqui também em Romanos, no capítulo de número 2, no versículo 24, Romanos 2, versículo 24, o nosso maior problema em relação a essa questão é que o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por nossa causa, ou seja, o nosso estilo de vida às vezes complica, e ao invés de ter essa unidade, não acontece. Por quê? Porque muitas pessoas não dão o devido testemunho, o testemunho que deviam dar. Então, às vezes o nome de Deus aí é levado de qualquer forma por causa do nosso estilo de vida. Então, se eu vou falar hoje sobre avivamento, o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento não é um movimento. Avivamento é uma novidade de vida. É um coração novo, um novo caráter, valores novos, um espírito novo, um novo coração, um coração quebrantado. Assim como está aqui em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, diz assim: dar-vos-ei novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, avivamento não é pular, não é dançar. Isso aí é liturgia, é forma de culto. Avivamento não depende de local, não depende da circunstância. É algo que acontece no meu interior, provocado pelo Espírito Santo de Deus na minha vida. Muitas pessoas pensam que avivamento é isso, é pular, é dançar, é gritar. Isso não é avivamento. Então vá para o dicionário e vá ver o que é avivamento. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é um estilo de vida. Avivamento é ser nova criatura. Aqui, como citei para você em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei um novo coração, um novo espírito, é novo. 2 Coríntios 5, 17 diz isso. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez
novo. O interessante é que quando nós olhamos para esse texto aqui de Ezequiel, se você se lembrar, lá no texto de Marcos, se não me trair aqui a memória, deixa eu citar para você, acho que é Marcos capítulo 11, se não me trair a memória, né? Ele vai falar aqui da maldição da figueira, não é? No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. É Marcos 11, 12, 13 e 14. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então eles foram para Jerusalém. Quando Jesus chega em Jerusalém, o que ele percebe ali é que o templo se torna um lugar de comércio, onde compravam, se vendiam, onde os sacerdotes se corromperam. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, 12, você vai ver que Jesus virou mesa de cambistas, sai dando chicotada em todo mundo. Por quê? Porque transformaram a casa de Deus em comércio. Aquela figueira, ela representava o estado da nação de Israel naquele momento, ou seja, aparência sem resultado. Você conhece alguma denominação assim? Alguma igreja, alguma pessoa, alguma instituição, algum movimento que tem uma aparência, mas não tem conteúdo, não tem fruto? O que Jesus fez? Ele amaldiçoou essa figueira. E no final da semana, quando eles estão retornando agora e passam por ali, você vai ver que os discípulos se admiraram e falaram, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Jesus vai dizer, olha, se vocês acham que isso aí foi muito, se você tiver fé como, não é do tamanho, olha o texto, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, leia depois com atenção que você vai perceber isso. Dirás esse monte, passa daqui para lá e assim sucederá. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus amaldiçoou a figueira e disse ninguém mais coma fruto de ti, ele então vai também predizer na sua última semana, quando ele chega em Jerusalém, Mateus 23, 37, ele declara, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles a quem eu tenho enviado. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os teus pintinhos, e tu não quiseste. Mas virão dias em que te rodearão e te encherão de trincheiras, e não ficará em ti pedra sobre pedra. O que me chama a atenção é que em 70 depois de Cristo, o imperador romano Tito, ele invade Jerusalém e destrói tudo. Você vai ver que ele vai entrar no templo e vai meter fogo e vai colocar um porco lá no altar para profanar mesmo. Isso já foi também predito. Agora, olha o que me chama a atenção. Isso foi predito em Mateus 24, quando ele vai falar da profanação do templo. E aí então vamos começar a montar o quebra-cabeça. Lá em Ezequiel 37, nós estamos vendo um exército, um vale de ossos secos, um exército de cadáver, de defunto, de osso seco. E na narrativa vai dizer ossos sequíssimos. Quando Jesus vai para Jerusalém, ele amaldiçoa a figueira. Em 70 depois de Cristo, acabou-se Jerusalém, o povo então se espalhou pela terra em cumprimento profético. Agora, aqui em Ezequiel 37, no versículo que nós vamos começar a analisar daqui a pouco, eu estou na introdução para você entender, esse exército que vai se colocar de pé é um ato profético. Ele se concretizou na nossa era, em 1948, quando então o ministro brasileiro Oswaldo Aranha dá o voto decisivo na ONU para que Israel fosse reconhecido como nação. Isso predito em Mateus capítulo 24, versículo 32. Quando você ver o brotar da figueira, sabei que está próximo. E essa geração do brotar da figueira
não passará sem que todas estas coisas aconteçam. E aí você vai lá para Mateus 24 e você vai ver uma sequência de fatos que acontecerá antes da volta do Mashiach, ou seja, do Messias. E o que me chama a atenção ali é que em 48 Israel então volta a ser nação. Olha que interessante. E em 2018 fez-se então 70 anos. Olha agora. E quando eu analiso Mateus 24, onde diz que essa geração é a geração que verá essas coisas acontecerem, esses sinais, essas epidemias, maremotos, terremotos, pestes, fome, guerras, rumores de guerra. E lá ainda narra que isso é apenas o princípio, ou seja, a coisa tende a piorar muito ainda no futuro. E aí nós percebemos que de 48 para cá, nós estamos dentro dessa geração. E se nós pegarmos os Salmos de Davi, nós vamos ver que uma geração, deixa eu ir lá para dar uma conferida para você e fazer uma conta aqui rapidinha, lá vai dizer o seguinte, quer ver? Salmos de Davi, o Salmo 90, que vai dizer que uma geração não vai passar de 70. Está aqui no Salmo 90, a partir do versículo 9. O Salmo 90, versículo 9, 10, diz assim: Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, de 48 para cá, nós estamos dentro dessa margem aí. Agora, o que eu quero que você perceba? Essa é a geração que vai ver muita coisa acontecer. Você pode ver que o avivamento, esse exército que vai se colocar de pé aqui em Ezequiel 47, Ezequiel 37, perdão, Ezequiel 37, aconteceu em 1948, quando Israel se põe de pé novamente como uma nação. Então, a Bíblia, ela não erra nas suas previsões, porque ela é a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus. Então, o que eu preciso começar a entender? No início da abertura do capítulo 37 de Ezequiel, o que nós percebemos ali é que Deus coloca, ele vai dizer o seguinte, olha, veio sobre mim a mão do Senhor e me colocou no meio de um vale de ossos secos. Meio indica que já passou um tempo e meio diz que estamos acostumados com muita coisa. E o interessante do meio é que nós temos uma mesma visão para todas as direções, porque estamos no centro. O interessante também é que quando a gente está no meio, é mais confortável retroceder do que avançar, porque para voltar eu já conheço o caminho. O futuro eu não sei o que ele me reserva. Por isso o profeta Abacuque vai declarar no capítulo 3, 2, se não me trair a memória, quando ele diz lá, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque está dizendo? Eu preciso de um avivamento no meio, porque já tem muita gente acostumada com o evangelho. Já tem muita gente que virou profissional de igreja. Os sinais estão aí, o que Jesus predisse aconteceu. Israel, em 70 depois dele, espalhou-se pelo mundo. Em 48 ela volta a se tornar nação como nós conhecemos hoje. E aí nós começamos a analisar, precisamos de um avivamento no meio para não querermos retroceder, para não recuarmos. E aí então vem a questão dentro desse processo do avivamento. O que o diabo tenta em muitas vezes nos mostrar? Mateus capítulo 4.
ou seja, a facilidade, os atalhos da vida. Olha, não precisa ir para a cruz, transforma a pedra em pão enquanto a gente conversa, vamos negociar. Na entrelinha é o que nós percebemos dentro desse texto de Mateus 4. Olha, vem aqui, deixa eu lhe mostrar, tudo isso eu vou te dar, mas você há de convir que eu não posso sair na história perdendo de um todo. Me adora aí um pouco e você segue seu caminho, eu sigo o meu e você não precisa morrer na cruz e negócio fechado. Parece um bom negócio, mas tome cuidado. Facilidade não molda o nosso caráter, não aprimora as nossas habilidades, ok? Filhos que têm tudo o que querem vão se tornar adultos relativamente incapazes. Nós precisamos entender isso aqui. O diabo sempre vai tentar nos apontar uma facilidade, um atalho na vida. Quando eu olho para 2 Coríntios, no capítulo 11, 2 Coríntios, lá no versículo 2 e 3, diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. O que nós estamos percebendo aqui, então, é que nós estamos deixando a simplicidade. As coisas simples do Evangelho a gente às vezes complica onde não se precisa, onde não há complicação. Queremos pegar atalhos na vida, cuidado, precisamos de um avivamento para não cairmos na cilada do diabo quando nos apresentar saídas fáceis e até ilícitas para problemas espirituais. Em segundo lugar, o que Deus quer nos mostrar? Aqui em Ezequiel, no capítulo agora 37, no versículo 3, diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Deus, tu o sabes. Mas no versículo 2 ele diz que o Senhor me fez rodear em volta do vale. O que Deus me mostra aqui é o seguinte, que primeiro ele colocou o profeta no meio, visão igual para todas as direções. Agora no versículo 2 ele faz o profeta rodear o vale, ou seja, Deus não esconde a realidade de ninguém. Ah, Deus me enganou, eu achei que ia ser de uma forma, agora eu estou vendo que é outra. Deus me passou para trás. Não. Deus não engana ninguém. Ele mostrou para Ezequiel a realidade do local, tanto central quanto periférica. Olha aqui, visão do meio. Olha, olhou, agora vamos rodear esse vale, vamos passear nele todo para você o conhecer. E aí, após essa visitação, após essa pesquisa de campo, Deus faz uma pergunta: Ezequiel, podem reviver esses ossos? Ezequiel não se atreveu a dar uma resposta de si mesmo, e ele então disse: Senhor, tu o sabes, tu o sabes. Mas por que Deus faz Ezequiel rodear o vale e contemplar aquele cemitério a céu aberto? Com a única perspectiva de ver se Ezequiel tinha compaixão daquelas pessoas. Se ele olhasse para aquele vale, um cemitério a céu aberto e pensasse, meu Deus, por que isso aconteceu? Por que essas pessoas morreram? O que houve aqui? Deus também queria saber se Ezequiel não tinha se tornado um osso seco, um improdutivo. Mas ele disse: Senhor Deus, tu sabes. A exemplo do povo de Israel, Deus queria saber se Ezequiel tinha perdido a sua convicção, a sua fé, a sua esperança. No versículo 11 de Ezequiel 37, olha o que diz: eis que pereceu a nossa esperança, estamos de um todo exterminados. Eles se tornaram, na verdade, fruto daquilo que diziam ser. Eles disseram: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. O povo se tornou um osso seco porque era isso que eles diziam. Eles se declararam, se intitularam
ossos secos. É o que está em Ezequiel 37, versículo 11, na parte B. Então o que você precisa entender? Em Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte encontram-se na língua. Quem bem dela utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você é resultado das suas palavras, a boca fala do que está cheio, o coração. O que nós temos verbalizado fala muito sobre as nossas crenças, sobre o que nós pensamos, sobre a forma como nós compreendemos e percebemos a vida. Então eu preciso mudar a minha maneira de falar. Quando o profeta Isaías se prontificou, ali no capítulo 6, ele disse: Senhor, eu até quero ir, mas eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele se tornou fruto do meio em que vivia. Houve uma restauração na vida de Isaías para que Deus pudesse usá-lo. O que eu quero que você perceba aqui é que a pergunta de Deus: poderão reviver esses ossos? Deus está perguntando. Um povo sem esperança, meu irmão, é como um povo morto. É como um povo que perdeu a vida. É o que nós vemos aqui. Um povo sem esperança é um povo que praticamente está morto. Quando nós olhamos em 1 aos Tessalonicenses, se você for lá comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. O que gera tristeza, o que gera angústia, às vezes a depressão, é a perda da esperança. Desculpa, hein? Isso aqui está meio coçando. Mas o que eu quero que você entenda? O povo perdeu a esperança. E no ato de a perder, estavam como que tivessem morrido. Agora, olha bem para você ver aqui. O diabo sempre vai tentar mostrar o atalho. Deus queria saber se Ezequiel também não tinha se tornado um osso seco. E aquele povo se tornou o que tornou, porque eram o que eles diziam. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala, porque você pode se tornar resultado delas. Você é livre para falar o que quiser, mas perde o direito das consequências do impacto que a sua palavra pode provocar para outros ou para si mesmo. Eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu sou livre para fazer. Mas eu não tenho liberdade para escolher a consequência dos atos que livremente escolhi. A esses eu vou dar conta. Então, Deus quer ver uma ação. Agora, que não basta saber. Preciso agir. Muitas coisas você sabe, mas você tem feito, você tem ido em direção ao que você acredita? Então, aqui que nós precisamos começar a analisar. A menor das ações vale mais que a maior de todas as intenções. Nada vale você ter uma grande intenção sem ação, isso não vale nada. Então a ação, por menor que ela seja, ela aconteceu. Então aqui nós precisamos entender o que Deus vai falar agora no versículo 4. Profetiza, Ezequiel. Profetiza. Profetizar significa falar em nome de Deus. Essa palavra profetizar significa eu falo em nome de Deus. É bem verdade que muitas pessoas estão falando em nome de Deus sem autorização dele. Em Jeremias 14, eu quero citar lá com você, Jeremias 14, 14 e 15. A Bíblia vai dizer o seguinte, Jeremias 14, 14 e 15. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei. Adivinhação é o que eles profetizam. Eles dizem que não haverá nem fome nem espada nessa terra.
A fome e a espada morrerão esses profetas que profetizam mentiras em meu nome. Então tem muita gente falando coisa que Deus não falou. O profeta Ezequiel aqui está autorizado por Deus para falar em nome do mesmo. Então Deus falou, profetiza, Ezequiel, profetiza. Fale em meu nome. Meu irmão, aqui está o segredo. Amém? E quando nós entendemos que um profeta é aquele que está autorizado por Deus a falar em nome dele, a transmitir a palavra dele, então agora eu quero que você entenda essa palavra grega. Muitas pessoas usam a nomenclatura, você é tradicional ou você é pentecostal? O que você é? Se as pessoas soubessem de fato o que significa ambas as coisas, elas nem fariam tal pergunta. Primeiro, a palavra pentecostal se dá origem, lá em Atos dos Apóstolos, na festa da colheita, o Pentecoste. Lembra-se? Então, Pentecoste significa festa da colheita. Então, eu não sou um crente da festa da colheita. Então, se tornou crente pentecostal porque nesse momento evidenciou-se a descida do Espírito Santo em cumprimento da profecia de Joel e da declaração também feita pelo próprio Jesus quando disse, vá para Jerusalém e permaneçam lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, a nomenclatura pentecostal se dá por essa questão. Ser pentecostal se atribuiu à crença nos dons espirituais. E o tradicional? A palavra tradicional vem do grego tradere ou tradicio, que significa transmitir como está escrito. Mas ficou rotulado como tradicional aquele que não crê nos dons espirituais, o que é um equívoco, porque não é. Tradicional é aquele que transmite a palavra como ela está escrita. Isso é ser tradicional. Tradicional é não influenciar, é não distorcer, é não mudar a palavra, é falá-la como ela o é. E aí então eu me remeto a um texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que diz, não havendo profecia, o meu povo se corrompe. Não havendo pessoas que falem em nome de Deus, autorizadas por ele a falar, e a falar sem deturpar, a falarem sem inventar, o povo vai se corromper se não existir pessoas idôneas. Então o que me chama a atenção aqui é que, presta atenção meu irmão, quando Deus faz um milagre, nós não precisamos fazer um efeito hollywoodiano para expressar o que Deus acabara de fazer. Você já analisou? Presta atenção. Essa daí eu vi, até foi quem disse isso foi o pastor Luciano Subirá. E ele diz o seguinte, as pessoas na forma como contam alguns milagres, para quem ouve, parecem serem inatingíveis para os demais. Porque quando acontece um milagre, sabe como é que eles fazem? Eles dizem assim, olha, eu estava no meu quarto, e de repente a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Então eu comecei a sentir dentro do quarto um mover do Espírito. E as coisas começaram a mudar o meu ser, e meu coração começou a palpitar. E de repente a glória de Deus foi se tornando cada vez mais extraordinária. E então Deus falou ao meu coração, servo, e aí entonam até a voz. Quem está ouvindo pensa, poxa, isso aí nunca vai acontecer comigo. Mas o que aconteceu? Aí você diz, irmãos, a minha filha, isso é fato, tá? Minha filha, Camila, até com 4, 5 meses de gestação, foi diagnosticada com toxoplasmose. Na ultrassonografia foi diagnosticado que ela estava com má formação cefálica. A gente sabe que a toxoplasmose pode pegar de passarinho, de cachorro, de gato, enfim. E então a Ether estava com isso. E no ultrassom constatou que o feto não estava se desenvolvendo e má formação cefálica. Hoje a gente entende que isso aí, naquela época, isso foi há 19 anos atrás, que seria hoje como uma microcefalia. E
Fomos fazer o segundo exame, deu a mesma coisa. Fizemos o terceiro exame, a mesma coisa. E nesse terceiro o médico indicou a interrupção da gravidez. E aí então nós fomos para casa, falei, Deus, e agora? Simplesmente eu e minha mulher dobramos o joelho antes de dormir. E eu fiz uma oração simples, eu disse, Senhor, eu sou funcionário do hospital, estou pastoreando a igreja. Mas olha, se o Senhor curar a minha filha, eu não volto no hospital nem para pedir demissão. Nunca mais eu ponho o pé lá, se o Senhor curar a minha filha. Se o Senhor curar a minha filha, eu vou pregar o Evangelho. Para onde o Senhor me mandar, eu vou. Meu querido, naquela noite, aí até começou durante a madrugada, porque tem formiga aqui na minha barriga, tem formiga aqui na cama, formiga na barriga, formiga na cama. Eu liguei a luz e ela estava dormindo enquanto falava isso. Eu desliguei a luz, fiquei quieto na minha e pensei comigo, Deus está fazendo alguma coisa aí. Quando amanheceu o dia, eu já estava ali naquela adrenalina, falei, o que foi esse negócio que você falou, que tinha formiga na sua barriga, formiga na cama e etc. Ela falou, não falei nada disso não. Eu falei, então arrume e vamos para o hospital. Chegamos no hospital, ela foi fazer novamente a ultrassonografia, a quarta, e não deu nada. Tudo perfeito. Aí fez o exame de sangue, constatou a toxoplasmose. Eu não pedi Deus para livrar o corpo da minha mulher da toxoplasmose, eu pedi que Deus curasse a minha filha. Percebe como Deus faz aquilo que a gente pede, se temos fé e se há um propósito? Moral da história, Camila nasceu perfeita, ok? E eu não voltei mais no hospital nem para pedir demissão. E fui parar no Vale do Mucuri com o Vale do Jequitinhonha. Olha para onde Deus nos levou. Isso aí eu conto num outro dia. Mas se eu quisesse fantasiar o negócio, eu poderia botar um enredo. Irmãos, naquela noite, dobramos o joelho e começamos a orar efusivamente. E começamos a clamar pela glória de Deus. E naquela noite a glória de Deus invadiu o quarto. Você percebe isso? Quem ouvir vai falar, eu nunca vou conseguir isso. E aí quando eu vi o Luciano Subirá falando sobre isso, eu falei, é isso aí, ó. Não precisa. Profetizar é você falar como é. Você não precisa aumentar, você não precisa subtrair. Você precisa apenas ser o canal de Deus para aquele momento. E quando eu olho para Ezequiel, ele vai dizer, olha aqui, ó, Ezequiel 37, versículo 4. Disse-me ele, profetiza estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E eu profetizei segundo me fora ordenado. É o que está aqui. Meu irmão, eu só preciso fazer o que Deus me mandou fazer. Você pode ler que isso aqui que eu estou dizendo está aqui, está escrito. Profetizei segundo o que me foi ordenado. Fiz o que Deus me mandou fazer. Eu não aumentei, eu não floreei. Deus não precisa disso. Deus não precisa. E isso aí é o que me chama a atenção. Está aqui, ó, versículo 7. Profetizei segundo me for ordenado. Eu fiz exatamente o que ele me mandou fazer. O avivamento faz isso. Então avivamento não é plantar bananeira, não é fazer culto pirotécnico. Culto de avivamento é culto inteligente, é culto onde a gente leva as pessoas a pensar, a raciocinar. Meu irmão, tem um momento do culto que você pode pular, você pode dançar, tem, não estou falando que não tenha, pode até ter, eu não sei como é que é a sua igreja, eu não sei como funciona a liturgia, só que liturgia não tem nada a ver com o que eu estou falando. Forma de culto com a explanação da palavra, com falar como está. A mesma maneira como eu não posso rotular alguém que é pentecostal porque crê nos dons espirituais e nem dizer que o tradicional é porque não crê na manifestação dos dons, porque é um equívoco para ambos.
se você crê nos dons espirituais na forma que a Bíblia diz, se você crê do jeito que está escrito aqui, você pode ser da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, porque você é tradicional. Se você prega a palavra do jeito que ela está, sem aumentar, sem subtrair, não importa a placa da tua igreja, a denominação onde você está, você é tradicional. Você entende isso, meu irmão? Você que está aí do outro lado? Quando a Bíblia diz que erramos por não conhecer, é uma extrema verdade. Então, quando a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo vai se corromper, ou seja, não havendo pessoas que transmitam do jeito que eu estou mandando elas transmitir, o povo vai se corromper, o povo vai se extraviar, o povo vai desviar. É isso, então nós precisamos de avivamento para trazer as coisas ao seu devido lugar. Precisamos de avivamento para ajustar tudo o que está desajustado. É para isso que serve o avivamento. Deus quer ver uma nação de pé. Deus quer ver um povo forte. Agora, o que você tem que entender? Que Deus quer ver também de mim, de você, uma ação. Não basta eu saber, é preciso fazer. Então é isso que nós precisamos entender. Em quinto lugar, meu irmão, avivamento é um processo. É processual o avivamento. No versículo 5 diz que cada osso procurou seu osso e foi, encaixando o osso que batia contra osso. Aí veio os nervos, cresceu a carne, estendeu pele. Mas não havia neles ainda o Espírito. Então eu disse, Senhor, agora já não é mais um vale de ossos secos, já é um vale de corpos. Porque tem pele, está tudo bacana, mas não tem vida neles ainda. Profetiza aos quatro ventos, aos quatro cantos, profetiza ao Filho do Homem. Profetiza. Continue falando em meu nome. Olha, sopra sobre esses aí o que? Olha, o vento do Espírito, gente, isso é muito forte, olha. Então profetizei e olhei, eis que havia tendões, versículo 8, aí cresceu carne, estendeu pele, mas não havia neles o Espírito, olha o 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz assim, diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Estava tudo bonito, mas se não tem o Espírito, não tem vida. O ruach, que aqui é o Espírito, é pneuma, no grego é o vento, o fôlego da vida. Se não tem, meu irmão, é só aparência. Daqui a poucos dias vai estar tudo podre de novo, daqui a pouco tudo seco. Mas o que me chama a atenção aqui é o processo. Avivamento não é algo que, no estalo de dedo, como muitos estão querendo, no peito e na raça, você tem que se avivar. Foi um processo. Primeiro um osso procurou seu osso. Aí diz o texto que houve um grande barulho de ossos que batiam contra ossos. E cada osso encaixou no seu devido lugar. Eu aprendo aqui que quando Deus começar a trazer um avivamento para a tua igreja, para a tua vida, para a sua casa, para o seu ministério, vai haver um barulho. Vai haver um ajustamento. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. As coisas vão encaixar. Tudo vai dar certo. Porque é Deus que está no processo. É um processo. Deus vai encaixando tudo. Deus vai colocando tudo no seu devido lugar. É assim que funciona. Olha, meu irmão, a morte de Sansão também foi um processo. Você lembra? Primeiro ele foi brincar de enigma com o filisteu. Lembrou? Tocou no leão morto, bebeu bebida forte, casou com quem não devia. Depois ele começou a se me amarrar com cordas, se me amarrar com tendão, se raspar a minha cabeça. De repente Sansão está lá no cárcere com os olhos vazados, empurrando pedra de moinho no cárcere. Foi da noite para o dia? Não, não foi. Toma cuidado. Porque Deus não abandonou, não saiu da vida de Sansão da noite para o dia. Foi um processo de distanciamento de Sansão
em relação a Deus. Deus sempre permaneceu onde ele sempre esteve. Deus sempre está no mesmo lugar, na mesma posição, meu irmão. O problema é que Sansão foi se distanciando com as escolhas, com as decisões que foi fazendo. A queda também é um processo. Ok? Um adultério não acontece assim, começa com uma olhadinha, depois com outra, depois o negócio vai crescendo, o sentimento. Cuidado, cuidado. O Salmo 1 está falando de um processo de queda. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui ele está falando de uma apostasia gradual. A felicidade, os louvores do homem. Olha, é que ele não se deteve no caminho, ele não parou. Ele sabe por onde anda, ele tem discernimento. Eu não vou no conselho, eu não vou pela cabeça de qualquer um, não. Eu não paro com qualquer pessoa, não. Porque se a prosa for boa, a gente puxa a cadeira e senta. E se sentou, estabeleceu comunhão. É assim que funciona. Em 1 João 2,15 diz, olha, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Traduzindo para você o texto olha, não ame esse sistema. Não ame as coisas que compõem esse sistema. Porque quem ama esse sistema, o amor do Pai não está nele. É o que ele está dizendo. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Em Romanos 12:2 diz, olha, não se conforme com este século, não se conforme com esse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda isso. Você precisa entender isso daí. Cuidado que tudo, olha, o interessante no Salmo 1, no hebraico, quando diz que os louvores do homem, no Salmo 1, diz que a felicidade do homem, ou seja, não é uma felicidade apenas pontual, mas em toda a sua vida. A grande felicidade desse homem, ela é completa, porque feliz é o homem que que não vai por conselho de ímpio, que não se detém no caminho de pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o prazer dele está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita dia e noite. E ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim. São como a moinha que o vento sopra. Por isso o ímpio não vai subsistir na congregação dos santos. Ele não vai subsistir no juízo. Por quê, irmão? O Salmo segue dizendo. Porque o caminho do ímpio, o caminho do justo, o Senhor conhece. Mas o caminho do ímpio perecerá. Deus conhece, Deus sabe. Cuidado com a amizade com o mundo. Por quê? Porque traz consequência. Em Romanos 6:23 o que diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toda ação terá uma reação igual e oposta. Cuidado, não brinque com o pecado gera morte. Precisamos de um avivamento para separar
o santo do profano. Precisamos de um avivamento para fazer exatamente o que Deus nos chamou para fazer. Avivamento é um estado de espírito, avivamento é um estilo de vida, avivamento nada tem a ver com o pular, com dançar, com rodopiar. Isso não é avivamento. Meu irmão, olha bem, eu gosto do hebraico por isso. E aproveitando aqui o ensejo, eu ganhei da minha irmã, Eliana lá de Brasília, esse presentaço aqui, ó. A Torá comentada. Recomendo. Quando Deus falou aqui para Faraó, por intermédio de Moisés, libera meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aqui, ó, você pode ir lá e conferir. A palavra festa no hebraico é Hagag. Hagag significa pular, rodopiar, saltar, cambalear. Aí é festa. Você consegue distinguir avivamento do que eu estou falando? De festa? Está aqui. Eliana, Deus abençoe mais uma vez. Então, olha bem. Você percebe o que eu estou te dizendo? Eu não estou aqui achando. Eu não estou aqui na base da axiologia. Ah, eu acho que é assim. Não, comigo não tem esse papo de acho. Ou está escrito ou não está. Ou aqui diz ou não diz. Por isso, sou tradicional. Entendeu? Tralire ou trarício. Agora, o que eu quero que você perceba? O povo de Israel, você pode ver que já é um povo que dança, já é um povo que celebra, já é um povo que festeja por si só. Você pode ver que dentro da cultura judaica tem as danças que não tem nada a ver com essas que a gente vê por aí, não. Meu irmão, em nome de Jesus, nós temos a mente de Cristo. Amém? Eliana, que Deus abençoe. Tá mandando uma mensagem aqui, irmãos. Muito obrigado aí. Foi de Deus, tá? Show. Obrigado mesmo. Você percebe que nós estamos errando por falta de conhecimento? Eu não estou dizendo, irmão, que não pode ter isso no culto. Porque senão, olha, na nossa igreja tem dança, tem coreografia. O próprio povo judeu, porque, olha, se você esqueceu, eu vou te lembrar, Jesus era judeu. Tá? Jesus era judeu. Jesus é judeu. E ele falou com o seu povo pela língua hebraica. Quando ele falou com Moisés a primeira vez, foi no hebraico. É a língua que Deus escolheu para falar com o povo dele. Agora, olha o que eu quero que você entenda aqui. Avivamento não tem nada a ver com Hagag, festa. Embora esse avivamento nos traz uma alegria extraordinária, mas a alegria do Senhor é minha força. Não significa que eu vou estar pulando, saltando e rodopiando. Cada momento tem o seu momento. Amém? Agora, olha bem, o avivamento, ele traz ordem. Avivamento não traz desordem. Avivamento traz controle e não descontrole. Quando alguém diz, pastor, porque eu não aguentei, eu não aguento assim. Então, se você não aguenta, não é a ação do Espírito Santo, é possessão. Porque o espírito do profeta, ele é sujeito ao profeta. E o Paulo, quando ele trata essa questão lá em 1 Coríntios, ele vai estar falando sobre a necessidade de ordem no culto. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 26, ele está dizendo que cada momento do culto tem o seu momento. Agora, o que eu quero que você perceba? Avivamento traz ordem. Osso com osso. Versículo 7 de Ezequiel 37. Cada osso procurou o seu osso, encaixou. Ou seja, o culto tem o seu momento para tudo. Todo momento. Meu irmão, cada coisa no culto tem o seu momento. E o momento da palavra é o momento mais importante no culto.
Permita-me dizer que tem muita igreja que canta e louva, louva, canta, canta e louva, louva e canta, e vai cantando, canta 1h30 e vai. Eu fui pregar numa igreja um tempo atrás e me chamaram lá para pregar a palavra. Eu fui. E aí começou o culto 19h30, beleza. Deu 8, deu 8h30, deu 8h45 e o povo está cantando. Agora vem fulano e canta. Beltrano, vem cá, canta também. Fulano, vem cá, dá testemunho. Agora vem fulano. Quando eu olhei, falei, gente, 8h45, que hora que cabe esse culto? O culto começou 7h30, já é 8h45. Aí quando faltava 10 minutos para as 9, o que me convidou chegou no meu ouvido e falou assim, ó, você tem 10 minutos para pregar aí, tá bom? Eu falei, tá. Aí ele foi lá no microfone e falou assim, agora nós vamos para o momento mais importante do culto, que é o momento da palavra. E eu falei assim, que hipocrisia. Momento mais importante, encheram linguiça o culto inteiro. E canta, e louva, louva, e canta, canta, louva. Uns negócios. E depois 10 minutos e falar que o momento mais importante do culto agora é a palavra, e 10 minutos, aí eu entendi algumas coisas. Me perdoem a franqueza. Mas sabe o que está faltando nessas igrejas? Conteúdo bíblico. Como não tem conteúdo de palavra, então fica enchendo linguiça o culto inteiro, matando a gente de canseira. Porque eu vou te falar, preguei 10 minutos. 10 minutos, falei, tá aqui, Deus abençoe até nunca mais. Porque a prioridade de vocês aqui não é palavra, não. Prioridade aqui é ficar, porque se não der oportunidade para uns 300 aqui vir na frente, eles desviam, nunca mais voltam na igreja. Meu irmão, avivamento traz ordem. E se o negócio está desordenado, se não está legal, é porque está faltando alguma coisa aí. Avivamento não avacalha a coisa, não. O avivamento traz ordem. Cada osso procurou o seu osso. A coisa toda encaixou. Foi tudo certinho, tudo bonitinho. Momento mais... Olha, eu não vi Jesus Cristo enfrentar o capeta cantando música. Eu vi Jesus derrotando Satanás citando a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele citou Deuteronômio capítulo 8. Versículo de 1 ao 3, e principalmente o 3 que diz em Deuteronômio 8:3, nem só de pão vive o homem. Aí então o diabo mudou a estratégia, ele entendeu, opa, o negócio com ele é na base da palavra, da Torá, então vamos para a Torá. Aí então o diabo falou, levou Jesus para o pináculo do templo, 70 metros de altura, uma construção arquitetônica fantástica, demorou 46 anos para ser construído, imagina. Aí Jesus está lá no pináculo do templo e o diabo agora vai citar para Jesus. Você gosta de Bíblia? Então vamos para a Bíblia. Aí o diabo disse, está escrito, e citou para Jesus o Salmo 91, versículo 10 e 11. Ele dará ordem aos teus anjos para que não tropece em nenhuma pedra. Então pula aí, porque os anjos vão vir e vão te pegar. Esse povo te aclama como rei. Você não precisa ir para a cruz. Está escrito. Aí Jesus vai, sacola o diabo de novo e cita Deuteronômio capítulo 6:18. Não tentarás o Senhor teu Deus. Percebe que o diabo não é burro? Aí ele vai falar o que fez ele se tornar Satanás. Prostra aqui, me adora só um pouquinho, você não vai para a cruz e morreu. Morreu o assunto. Aí Jesus cita Deuteronômio 8:13, se não me trair a memória aqui. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Olha aí. Para não falar que eu estou citando errado aqui, eu não gosto disso, então vamos lá. Deuteronômio 6, né? O 16, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:18, Ellen, só para a gente corrigir aí. É 6, tá? 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aí. E depois ele cita Deuteronômio 6:13. O Senhor teu Deus temerás e servirás, e pelo seu nome jurarás. O negócio é Ele. Só Ele que a gente serve. A gente só se curva para Ele.
Percebe? Então o avivamento traz ordem. Você quer ver mais o que o avivamento faz? O avivamento traz união. O avivamento, a unidade, a unicidade, ela é promovida pelo avivamento. Olha comigo Ezequiel 37, do 16 ao 22. Ezequiel 37, do 16 ao 22, diz assim, ó. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz dele um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois. E deixa eu te falar um negócio. Alguns anos atrás, uma edição da Record lançou uma reportagem onde o governo israelense estava repatriando todos os judeus pelo mundo. Olha aí para você ver o cumprimento da palavra, hein? Saiu no R7 há uns anos atrás. Você pode pesquisar porque está na história isso. E qual que era a proposta do governo israelense? Levar esse povo de volta para lá e 6 meses, tudo por conta do governo, apartamento, mobiliário e tal, o aprendizado da língua para quem não a falasse, a alfabetização do hebraico, e depois a introdução no mercado do trabalho. Assim que essa pessoa começasse a trabalhar, cessava a responsabilidade da manutenção do governo concernente ao repatriamento. Essa pessoa já estaria inserida. Olha aí. Olha aí para você ver. E tem uma operação por nome Êxodo, que estão trabalhando, eu conheço o pastor que trabalha com isso, para repatriar o povo de volta. Quando eu falei para minha mulher, falei, vamos embora para Israel? Vamos embora. Temos descendência? Vamos embora. Aí o pastor falou para mim, eu não posso falar o nome dele, porque, segundo o que ele me informou, existem muitos que tentam matar esses judeus antes que eles cheguem lá. Isso não é divulgado por mídia e nem por nada. É um trabalho sério. E esse já deu entrevistas na Rede Super algumas vezes falando dessa operação Êxodo. Quando eu liguei para ele e nós começamos a ter contato, ele demorou muito a se abrir comigo, porque segundo ele, eu tinha uma cara meio que de árabe. E o escritório deles, se não me trai a memória, na Inglaterra tinha sido invadida por muçulmanos e tinha sido destruído tudo. Em busca de documentos, de material para perseguirem os judeus e matá-los. Agora, há poucos dias aí na mídia, saiu uma declaração pelo líder palestino, que eles querem exterminar Israel. Tá? Então, por aí, você vai vendo. Ó. Por que eu não fui? Porque eu teria que fazer o Shema Israel. O que seria isso? Eu teria que chegar e fazer uma declaração que só existe um único Deus. Com isso, eu negaria a triunidade de Deus, ou seja, Deus como três, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu teria que chegar lá e dizer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Embora em Israel hoje esteja muito miscigenado nessa questão religiosa, está muito adulterada, muita idolatria, ateísmo, mas eles estão lá. Quem quer voltar, passa por esse
processo. Então eu falei, não vai rolar dessa vez. Um dia eu vou lá, nem que seja a turismo, mas dessa maneira não dá para ir. Então percebe? Olha a profecia se cumprindo. Olha um documentário do R7 que saiu uns anos atrás, o povo retornando. Porque avivamento traz união, traz unidade de novo. É o que nós vimos aqui, a vara de Judá e de Israel se tornando uma. Quem diz que está cheio do Espírito Santo, meu irmão? Quem fica dizendo, eu sou cheio do Espírito Santo, tem que manifestar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são 9. 9 frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, toma cuidado para você dizer que é cheio do Espírito Santo, mas você não manifesta longanimidade, benignidade, bondade, temperança, amor, paz, alegria, domínio próprio. Meu irmão, olha como que a coisa é séria. Como eu posso dizer que eu estou cheio do Espírito Santo? Eu não tenho como manifestar um fruto e não manifestar o outro. Porque como que o Espírito Santo, na minha vida, não vai promover o que está em Gálatas 5, 22 e 23? Não dá para eu ter domínio próprio aqui e não ser longânimo lá. Não dá para eu ter amor aqui e não manifestar alegria lá. É incompatível. É uma laranja com 9 gomos. É uma laranja. Então não é frutos do Espírito. É fruto do Espírito. E são 9. São 9 o fruto do Espírito. A nossa língua tende a puxar para o plural, mas não é. É singular. É o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é. Aí vem a lista. Presta atenção. Eu quero encerrar minha palavra aqui. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais parecido com Ele você vai ser. Em Atos 11, 26 diz que na Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque se pareciam com Cristo. Com quem você se parece? Você já notou que tem um garoto que talvez ele nunca conheceu o avô, ele nunca viu o avô. Quando ele nasceu, o avô já havia falecido. Aí esse menino está com seus 8, 9 anos, ele passa andando assim na casa, alguém diz, gente, mas anda igual o avô, hein? Olha lá para você ver. Até o jeito de falar, os trejeitos, é o avô escrito. Quando você anda, quando você fala, quando você negocia, quando você prega, quando você canta, com quem você se parece? Se parecer com Cristo é ser um pequeno Cristo. Porque isso é o significado da palavra, pequenos Cristos. Temos sido, temos manifestado. Se não, estamos precisando de avivamento. Espero que essa palavra de hoje tenha abençoado grandemente a sua vida, porque abençoou grandemente a minha.